A depressão é uma doença psiquiátrica crônica que produz oscilações de humor caracterizadas por perda de interesse, ausência de ânimo e tristeza profunda. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença atinge mais de 300 milhões de pessoas em todas as idades no mundo. No Brasil, a estimativa é que 5,8% da população seja afetada pela doença. Há uma grande diferença entre tristeza e depressão. A tristeza pode ocorrer desencadeada por algum fato do cotidiano, em que a pessoa realmente sofre com aquilo, até assimila o que está acontecendo e geralmente não dura mais do que 20 dias. Por sua vez, a depressão se instala e, se não for tratada, pode piorar por 3 estágios: leve, CID-10, moderada, CID-10 F33 e grave, CID-10 F332. A ansiedade é marcada por uma inquietação, sensação de pressa, urgência. De acordo com a psicóloga Luciana Kotaka, ela pode ser um distúrbio quando ocorre em momentos que não se justificam ou quando é tão intensa ou duradoura que acaba interferindo com as atividades normais da pessoa. Já a depressão, por outro lado, é uma doença do organismo como um todo, comprometendo o físico, o humor e o pensamento, explica a especialista. Nessa condição, a forma de ver e sentir a realidade são alteradas, modificando as emoções, a disposição, a alimentação, sono, até mesmo como se sente em relações a si mesmo. A depressão envolve uma ampla família de doenças, por isso é denominada como síndrome, e então classificada como doença psiquiátrica crônica. Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores, dopamina, substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. Outros processos que ocorrem dentro das células nervosas também estão envolvidos. Ao contrário do que normalmente se pensa, os fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequência e não causa da depressão, considerada por muitos como o mal do século. Vale ressaltar que o estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição que provavelmente é genética. A prevalência, o número de casos numa população da depressão é estimado em 19%, o que significa que aproximadamente 1 em cada 5 pessoas no mundo apresenta problema em algum momento da vida. A ansiedade excessiva pode se tornar uma doença conhecida como transtorno de ansiedade generalizada. Este quadro faz com que a pessoa apresente sintomas de preocupação e medo extremo diante das situações simples da rotina. Quais são as causas da ansiedade? Genética, ou seja, histórico familiar de transtornos de ansiedade, ambiente, por exemplo, passar por algum evento traumático ou estressante. Mentalidade ou modelo de pensamento, ou seja, a forma como a pessoa estrutura seus pensamentos ou linha de raciocínio, e consequentemente encara situações do dia a dia. Doenças físicas. Entre as doenças físicas que podem estar relacionadas à ansiedade, encontramos problemas cardiovasculares como arritmias cardíacas, problemas respiratórios como DP, doença pulmonar obstrutiva crônica, dores crônicas, abuso de drogas, álcool ou medicação como os benzodiazepínicos. O Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão. Segundo estimativas da Organização Municipal da Saúde, 93,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade e a depressão afeta 5,8% da população. Pesam nesse cenário, dizem especialistas, fatores socioeconômicos como pobreza e desemprego e ambientais, como o estilo de vida em grandes cidades.
Esse distúrbio é caracterizado pelo extremo desconforto e pavor com situações sociais, como ambientes novos, cheios de pessoas estranhas e desconhecidos, encontros sociais, falar em público e outras situações do tipo. São pessoas que ficam apavoradas com qualquer ideia de ir a uma festa ou outro evento social. Pessoas que, de tanto medo que sentem, muitas vezes chegam ao ponto de evitar todo e qualquer tipo de contato visual. Esse comportamento é característico de um distúrbio conhecido popularmente como fobia social, ou transtorno da ansiedade social. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente. Quem sofre da síndrome do pânico sofre crises de medo agudo de modo recorrente e inesperado. Além disso, as crises são seguidas de preocupação persistente com a possibilidade de ter novos ataques e com a consequência desses ataques, seja dificultando a rotina do dia a dia, por medo de perder o controle, enlouquecer ou ter um ataque no coração.